Próxima questão, questão 103. Lembrando que a gente está trabalhando com o caderno azul do Enem 2021, tá? Diz assim, o texto base. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, né? Que é o princípio ativo, cuja estrutura está representada na figura, além do amido e da celulose, que são os componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes. Primeiro, obtenção da massa do comprimido, medição da densidade do comprimido, verificação do pH com papel indicador. 4. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. E 5. Titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. E aí a questão mostra a estrutura do ácido acetil salicílico e ele quer saber o teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número... Muito bem, então ele fez aqui 5 testes para determinar o teor do ácido acetil salicílico. Bacana? Aqui ele está falando de um comprimido que nós popularmente conhecemos como aspirina, né? É uma substância vasodilatadora, tá certo? E que também tem efeito de analgesia, para tirar a dor. Bom, a principal característica do nosso princípio ativo é o fato de ele ter aqui um grupo funcional do ácido carboxílico. Ácido carboxílico. E como ele é um ácido, ele é capaz de reagir com uma base numa reação de neutralização. Reação de neutralização. E isso é uma prática que nós fazemos no laboratório, conhecida como titulação. Tá? É uma prática laboratorial chamada de titulação. E a titulação nada mais é do que uma reação entre soluções envolvendo solutos diferentes que reagem entre si. Tá? Então, como é que funciona a titulação? Né? O processo de titulação corresponde a você fazer uma reação química usando uma substância titulante, certo? Então a gente precisa de alguns equipamentos no laboratório, como por exemplo o suporte universal. Desenha aqui o suporte universal, certo? O suporte universal vai segurar uma vidraria chamada de bureta. Tá? A bureta é um tubo de vidro todo graduado que na sua ponta ela tem uma torneirinha. Tá certo? A gente tem buretas de vários tamanhos, de 25 ml, de 50 ml, 100 ml, tá? Aqui, embaixo da bureta, nós colocamos um recipiente contendo a minha substância cuja concentração é desconhecida, tá? Ele é chamado de titulado. Então, no caso aqui, o titulado é o nosso comprimido. Né? O comprimido, eu pego o comprimido e dissolvo na água, certo? Ou então boto o comprimido inteiro ali embaixo, não tem problema, vai ficar uma melequeira, mas dá certo. Né? Com um pouquinho de erro padrão, mas dá certo. Então, eu boto o meu titulado ali. Aqui dentro existe uma substância, tá? Que eu não sei a sua concentração. Beleza? Na bureta, eu vou colocar uma substância reagente, que é chamado de titulante. Titulante. Bom, o titulante tem que ser uma substância capaz de reagir com o titulado. Se o titulado for um ácido, no caso é o ácido acetil salicílico, o nosso titulante tem que ser uma base. Certo? Senão é o contrário. Se o titulado for uma base, o titulante tem que ser um ácido. Beleza? Bom, o titulante obrigatoriamente tem que ter a sua concentração conhecida. Sei lá, vou usar 1 mol por litro. Enquanto o titulado já não tem uma concentração conhecida. É o que eu quero descobrir, a concentração do titulado. Porém, o titulado é o seu volume. Sei lá, vamos colocar aqui 50 mililitros.
né? Eu estou usando uma amostra de 50 mililitros. Dentro do becker, eu tenho aqui 50 mililitros. E aqui eu não tenho ideia do volume que eu vou usar na reação. Por isso que a gente usa a bureta, porque essa torneirinha vai permitir a vazão da solução. Quando a reação acaba, eu fecho a torneira. E aí eu posso saber o quanto do meu titulante eu gastei. Aí eu vou poder saber qual vai ser o volume, né? Até coloquei a unidade aqui mol por litro, mas na verdade é ml. Tá certo? Então veja que o titulante eu sei a concentração, mas não sei o volume. E o titulado é o contrário. Eu sei o volume, mas não sei a concentração. Aí eu coloco para reagir o meu titulante e o meu titulado, certo? Eu abro a torneira, deixo o líquido descer até a reação acontecer e terminar. Quando a reação termina, eu fecho a minha torneirinha. Aí eu vou lá ver quanto de titulante utilizou e tal. Mas, Alan, como é que eu sei que a reação acabou? Aí vem a mágica, né? Nós devemos também utilizar aqui, dentro do titulante, um indicador. Geralmente, fenolftaleína, depende da faixa de viragem também, né? Existem vários indicadores, fenolftaleína, azul de bromotimol, vermelho de metila, laranjado de metila, né? Mas eu tenho que ter um indicador que é uma substância que muda de cor quando, quando o meio está ácido ou quando o meio está básico, né? Então, eu vou ter aqui um indicador, tá bom? E como o indicador, vou pegar aqui como exemplo a fenolftaleína, tá? A fenolftaleína é um indicador que fica incolor em meio ácido e fica rosa em meio básico. O meu titulado, ele é ácido, bacana? Quando eu colocar a fenolftaleína, que é um indicador, a minha solução ela fica incolor, ela vai permanecer incolor. Aí eu vou colocar a base para reagir. A base começa a pingar dentro do becker, a reação começa a acontecer, uma reação de neutralização. Vai chegar uma hora que todo o ácido vai ser consumido e a primeira gota de base a mais que pingar na solução, muda a cor do indicador para rosa, né? Então, quando a cor mudar, indica que a reação acabou, né? Quando o indicador mudar de cor, ele está indicando ali que a reação acabou, não tem mais ácido. Aí você fecha a torneirinha e vai ver o quanto foi gasto do titulante. Vamos supor que você gastou 25 ml, tá? Foi gasto aqui 25 ml do meu titulante. Bom, com essas informações, eu vou determinar o número de mols que foi gasto na reação. Tá? Ó, aqui eu vou determinar o número de mols, usando uma formulazinha bem simples. O número de mols é igual a concentração vezes o volume. Ela vem lá da molaridade. Ó. Molaridade é o quê? É o número de mols do soluto sobre o volume. Então, se eu quero saber o número de mols, o volume passa para o outro lado, multiplicando, né? Então, o número de mols do meu titulante vai ser a concentração dele, que é 1 mol por litro, vezes o volume. E com essa informação, né, sabendo o número de mols do meu titulante, eu vou lá para a equação. Vamos lá, vamos supor que para cada 1 mol de ácido, eu coloque para reagir, né, a equação balanceada. Para cada 1 mol de ácido, precisa de 1 mol de base. Então, você já tem uma proporção aqui, ó, 1 mol para 1 mol. E aí, quando você determinar o número de mols do titulante utilizado, você faz uma estequiometria para descobrir o número de mols do meu titulado. E depois, divida esse número de mols pelo volume e assim encontra a concentração dele. Tá? Falando de forma bem resumida, parece até um pouco complicadinho, né? Mas a titulação nada mais é do que um tema envolvendo mistura de soluções com solutos diferentes que reagem entre si. Então, envolve concentrações de solução e envolve também estequiometria. Duas áreas que, de vez em quando, aperta ali o calcanhar do aluno, né? Dá aquela dorzinha de cabeça. Mas a minha ideia aqui era dar uma explanada geral de como é que funciona essa titulação. A gente vai ter uma aula posterior para falar sobre isso, tá? Como é que acontece esse processo de titulação, como é que é o passo a passo para determinar a concentração de soluções as suas concentrações são desconhecidas. Bacana? Então, respondendo à pergunta, né, analisando depois de todos os passos que o analista ele fez, o ideal é fazer uma titulação com uma solução básica de hidróxido de sódio, por isso o item correto é o item E. Bacana? Questãozinha média, tá? Uma questãozinha média, não chega nem a ser difícil porque nem aplicou a ideia da titulação. Né? Seria considerado difícil se eu tivesse que fazer todo o cálculo da titulação, mas não precisamos, então é uma questão considerada média aí. Bacana?